Essa imagem aqui foi gerada em alguns minutos usando o Chaos Veras e hoje a gente vai testar ele de fato. Então vale a pena, não vale, como renderizar usando SA, vocês vão ver nesse vídeo aqui tudo detalhadamente. Bom, eu vou começar explicando o que é o Chaos Veras, né? Para quem não conhece, ele é uma inteligência artificial de visualização, então para criar de fato imagens, né? Pensado para isso. Ele roda tanto web, então no navegador, como em softwares como SketchUp, Revit, Rhino, Autodesk Forma, ArchiCAD e Vectorworks. Então você pode integrar isso ao seu fluxo de projeto para ter ideias, por exemplo, até para gerar o render, que é o que a gente vai testar nesse vídeo. Ele também roda dentro do próprio Inkscape, então se você quiser ter algumas ideias dentro do próprio Inkscape, antes da renderização final, enfim, é bem poderoso também nesse fluxo, tá? Mas, enfim, ele pode ser tanto web quanto no software direto, mas a lógica de uso vai ser exatamente a que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, então fica aqui para acompanhar certinho, beleza? E a grande vantagem dele, a gente consegue ver imagens bem bonitas com ele, criando imagens bem bonitas, né? Mas a grande vantagem dele é que ele preenche um probleminha que tem normalmente em ChatGPT, Midjourney, Nano Banana, que é o que a gente explorou nesse vídeo aqui, tá? Para quem não assistiu, vou deixar no final do vídeo o card para conseguir assistir. Mas, basicamente, quando a gente usa ChatGPT, Midjourney, etc., ele não considera o seu contexto, né? Ele cria literalmente a imagem do zero, por isso que muitas vezes tem tanta divergência, enfim. Já no Veras você consegue ter mais controle, então você fala o quanto de override que você vai querer da geometria, do material, então você fala o quanto que ele pode alterar o seu projeto e você ganha mais controle com isso, além de conseguir, né, fazer renders por seleção ali, então selecionar e pedir uma alteração, e ter mais controle de fato naquilo que você está gerando, né? Então travar ali um seed e trocar alguma coisa específica, então você consegue sim ter esse controle, o que é bem interessante, né? Ele é uma assinatura anual, mas ele tem período de teste para vocês acompanharem nesse vídeo aqui. Vai ser só entrar no link da descrição, clicar em Try Now e logar com uma conta Chaos, que você vai conseguir me acompanhar no vídeo, tá? Clicando aqui em Launch Web Page, beleza? Qualquer dúvida ou mais informações também eu vou deixar mais detalhes na descrição, porque agora a gente vai para a prática. Bom, e aqui a gente tem duas formas de importar, né? A importação por imagem, que é o que a gente vai testar nesse vídeo, e a por 3D, que aí ele traz o 3D em OBJ, ó. Você consegue subir o OBJ aqui do seu arquivo. Se você estiver dentro do software de modelagem, ele já faz a conversão e já sobe automático, tá? Mas vamos logo aqui para o 2D para a gente entender como funciona. Para carregar, eu posso vir aqui no maisinho, ou então clicar e arrastar da minha galeria mesmo, assim, ó, clicando e arrastando, tá? E para o projeto a gente vai trabalhar com esse daqui, que basicamente é o projeto que você já conhece em alguns vídeos aqui do canal, né? Então esse daqui, eu só exportei uma imagem, realmente praticamente um print da minha tela. Belezinha? Para chegar até aqui então, abre o SketchUp, tira um print do seu projeto, salva e coloca ele aqui. E depois que a gente carrega essa imagem, é bem interessante essa janela que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui do nosso lado direito vários presets, inclusive esses já criados pelo Veras. Sim, você pode criar o seu preset para você não precisar ficar digitando sempre a mesma coisa. Mas o que é legal é que aqui, conforme eu clico, ó, ele traz uma configuração específica, né? Então, por exemplo, se eu quisesse algo parecido com uma sala interna com TV, que nem esse daqui, ó, eu poderia simplesmente clicar aqui em Render e ele faria para mim essa modificação, tá? Então ele faria para mim essa adaptação através desse prompt já pronto. Então essa primeira tela aqui de Explore, né, ela serve para isso, para você explorar os templates, os presets já configurados. Então pode ver que ele criou aqui, lógico, né, de uma maneira bem arcaica, vamos chamar assim, bem fake mesmo, mas por causa do preset que a gente usou, né? Uma imagem já pra gente de cara, tá? E para voltar para sua imagem principal, você clica aqui, ó, em Show Original Image. Então, ele volta para a imagem original para você fazer outros testes em cima dela, tá? Então deu para entender um pouquinho até aqui, né? O Explorer já vem com presets pré-configurados, então se você tiver uma casa mais ou menos nesse estilo, você já pode clicar e dar um play ali que ele vai fazer, né? Nem nada do tipo. E aí vocês podem estar se perguntando, Gabriel, se eu tiver algo personalizado, né? Se eu quiser personalizar isso para minha realidade, para minha cena. Nesse cenário é bem tranquilo, tá? Você vai nessa segunda aba que é Compose, que aqui é onde você vai compor a sua cena.
tá? E nessa composição ele vai abrir essa janelinha do lado, tá? Essa janelinha do lado vocês vão ver que é bem pensada, que nem eu comentei, para te dar controle do que você está fazendo nessa IA, né? Então aqui a gente tem algumas opções, né? Então, por exemplo, se é interior, se tem alguma coisa cinematográfica ali, você escolhe qual é a atmosfera que você quer, você consegue colocar algumas pré-definições, né? E aqui embaixo, que é o principal, é o prompt, tá? Que é onde você vai descrever essa sua cena. E o Veras, gente, ele não aceita, vamos chamar assim, um prompt meio ChatGPT, que nem aquele lá que eu passei, que é um textão, uma folha gigante descrevendo cada coisa que você quer. Ele vai seguir uma estrutura bem assim, ó, branco, estilo moderno, enfim, mesa de madeira, painel ripado, então bem direto, sabe? E eu criei aqui um documentinho bem simples para vocês, só para explicar certinho para quem não tem conhecimento, né? O que é um prompt, estrutura básica, tipos de palavras importantes, enfim, escrevendo certinho como usar o prompt aqui no Veras, tá? Então esse arquivo aqui ele foi pensado pro Veras, assim como eu fiz lá pro ChatGPT. Beleza? Então, como vocês provavelmente estão acompanhando aqui a série de IA, né, para renderização, o prompt é muito importante na criação de imagens, de comandos do SketchUp, de qualquer coisa que você for fazer aqui, o prompt é fundamental, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o ChatGPT, exatamente, o nosso amigo ChatGPT de criação de prompt, né? Vai subir aqui um arquivo. Então, vou subir aqui o arquivo do guia de prompts Veras que eu criei. Então, vai estar no link aqui de download para vocês baixarem também esse prompt e testarem aí, tá? E a gente vai falar, crie um prompt com base nesse PDF. Então, ele vai usar o PDF como referência para criar esse prompt, né? Com base nesse PDF para criar uma renderização no Chaos Veras para a imagem encaminhada. Então a gente vai mandar também a imagem para ele, né? Para ele saber qual que é a imagem. E aí a gente vai então pedir para ele analisar esse PDF, com base nele criar o prompt para minha imagem. Isso garante com que eu tenha o máximo de descrição já possível, né, para fazer isso, ó. Então, prompt para Veras, render de sala enviada. Então, é isso que a gente vai colocar lá, ó. Sala estar contemporânea, painel de madeira ripado no fundo, sofá cinza com almofadas, planta grandes verde atrás do sofá, 3 puffs fibra natural. Então, tá vendo que tá bem descritivo, mas não é aquela descrição textão, né, aquela descrição bem tópicos mesmo. Então, como o ChatGPT já analisou pra gente, a gente não teve nem esse trabalho, a gente vai dar um Ctrl C. Vim aqui em prompt positivo, Ctrl V. E ele já me deu os negativos, ó. Então ele me deu negativo aqui, ó. Noise, low details, distorções, beleza. Vou copiar isso daqui. E vou colar aqui. Então ele já fez com base no nosso prompt, beleza? E com isso a gente vai ter aqui embaixo algumas opções, ó, de Geometry Override, que é o tanto de geometria que o meu modelo pode ser editado, pode ser modificado, a força do meu prompt, o material override, então tanto de substituição de material que ele pode, né? Então eu vou colocar aqui pouco também, vou colocar 19, para ele não ter tantos materiais assim. Força do prompt, eu posso deixar isso aqui um pouco mais forte, então 70. Isso daqui, gente, isso que é legal do Veras, tá? Você pode ir testando esse controle para ficar do seu agrado. Então, como assim, Gabriel? Bom, basicamente você vai escolher aqui quantas renderizações você vai criar, se vai ser 1, 2, 3 ou 4 exemplos de renderização, e clicar aqui em render, tá? E ele vai usar essas propriedades que a gente colocou aqui para criar 4 imagens de uma vez só. E aí eu posso escolher qual que é melhor para trabalhar em cima dessa. Então vamos, enquanto ele pensa aqui, sintetizar um pouquinho tudo isso que a gente viu, que é bastante coisa já para criação, né? Então a gente inseriu a nossa imagem aqui, esse é o primeiro ponto, né? Inserir o seu modelo aqui. Segundo ponto, estruturar o prompt. Prompt é extremamente valioso para o seu modelo. Então a gente usou o ChatGPT
com o PDF aqui que eu forneci para vocês para criar o prompt perfeito para o Veras, tá? Segundo passo. Terceiro passo, configurar o quanto que ele vai poder mexer na minha geometria, nos meus materiais, quão forte vai ser esse prompt, resolução e a quantidade de imagens que ele gera. E aqui ele já gerou, enquanto eu explicava, já está tudo pronto. Então vamos ver aqui um pouquinho como que ele criou. Esse aqui eu achei bem fake, esse aqui também. Esse aqui também, então eu não gostei muito do resultado. Eu creio que pode ser um pouquinho isso que a gente colocou, ó. Então vamos tirar essas informações. Já é interior, cinematográfico e etc. Talvez só que é interior, vou deixar. E eu vou estruturar mais 4. Então olha como é rápido. Já tirei uma informação que eu acho que estava atrapalhando. E já cliquei em render de novo. Para ele gerar mais 4 variações para mim. Então essa é a lógica, né, do Veras. Eu não dependo. Então pensa se fosse no ChatGPT isso daqui. Jogar um prompt, esperar o ChatGPT gerar uma imagem. Ou ver se eu gostei ou não gostei. Depois voltar lá de novo. Ir pro prompt, ver se eu gostei ou não gostei, depois voltar lá de novo. Então é um trabalhão, né? Então aqui ele já gerou mais 4, ó, que eu posso verificar. Eu já achei bem mais real que a outra. Lógico, vai ter coisas para arrumar, mas bem mais real, né? Aqui também bem mais real, não tem aquelas coisas muito fakes, nem nada do tipo. Aqui, pô, achei consideravelmente melhor. E essa última eu achei realmente a melhor de todas, tá? Pra ser sincero, embora tenha algumas linhas de contorno ainda, algumas coisas ali, eu achei essa daqui bem melhor que as outras, tá? Então achei, mas eu ainda achei uma coisa meio toon, tá? Meio cartoon mesmo. Mas olha como já tá interessante esse modelo pra gente trabalhar a partir dele, né? E outra coisa que a gente pode testar, logicamente, é editar um pouquinho aqui, né? Aumentar um pouquinho o Geometry Override, o Material Override e gerar mais 4 variações a partir disso, tá? E se vocês quiserem, gente, é lógico, né? A gente vai estar criando variação em cima de variação em cima de variação. Eu sempre recomendo a gente voltar um passo atrás, né? No nosso modelo e criar olhando para ele de novo, né? Então vamos olhar para o nosso modelo, vamos olhar aqui a criação de geometria, como que tá ficando, e vamos organizar isso, tá? E o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer basicamente isso daqui, ó. A gente vai pegar, vai falar, ó, deixa eu olhar para o meu modelo de novo. Voltei para o meu modelo para entender o que pode estar acontecendo aqui. Então beleza, vou diminuir de novo o Geometry Override, eu vou aumentar Material Override. Tá? Vou dar uma liberdade maior para a criação de material. Vou dar força quase que máxima aqui para o prompt, deixar em 80. E o bom do Veras é isso, teste, tá? Roda, testa, roda, testa, roda, testa, até chegar à criação perfeita do seu modelo. Bom, gente, fazendo vários testes, né? Esse daqui foi o que eu mais gostei, tá? Por enquanto. Então, pode notar aqui que tem, né? O puff, o tapete, o sofá respeitando, as vegetações respeitando, o quadro respeitando, a luminária ali respeitando, o fundo respeitando. Então, ele respeitou bastante nesse daqui, né? Porém, eu tive que gerar várias tentativas. Lógico, de 4 em 4, né? Então, eu tive que gerar umas 3 tentativas ali, mais ou menos, né? E eu fui ajustando o prompt. Então, troquei, por exemplo, aqui o negativo para apenas não colocar objetos verdes, que eu notei que ele estava gerando muito objeto verde, ó. Então, eu falei, pô, não quero objeto verde. E aí, ele parou, ó, de criar objetos verdes. Eu coloquei no negativo Green Object, então ele não vai criar objetos verdes mais. Então ele vai criar apenas os itens ali na cor mais natural, tá? Então assim que eu corrigi esse prompt, eu percebi ali a criação de muito objeto verde, falei, ó, não quero mais objeto verde a partir daí, tá? Então aí essa é a primeira parte, né? A gente conseguir então o primeiro resultado, aquele que você fala, pô, a partir desse eu posso trabalhar legal. Eu acho que esse daqui é o nosso, tá? E como que a gente edita, né? A partir disso, a gente vem aqui em Edit, como o nome já diz, e a gente vai ter várias formas de edição, tá? A gente vai ter a edição aqui que a gente pode, né, rescalonar essa imagem para aumentar o tamanho dela, ou então a própria seleção de forma, e enfim, que a gente pode desenhar ali e escolher um prompt para ela, vamos chamar assim, né? Então, por exemplo, eu acho que a estande aqui era preta, né? Vamos ver a nossa original, ó. A estande era uma madeira escura ali, né? E pode ver que o resto ele manteve bastante, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai clicar aqui, vai contornar essa estante, ó. Então, com a ferramenta de contorno mesmo, como se fosse a de seleção do Photoshop, né? Então, eu vou selecionar aqui, tá? Vou dar um OK.
Então, só para vocês verem, né, o render, né, a gente vai fazer exatamente nela, na verdade. Então, aqui, 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 aqui e fechando aqui. A gente vai colocar, então, que a gente quer a estante, ó. Então, a gente vai achar onde a gente está descrevendo, no caso, a estante, que vai ser mais ou menos aqui, sofá cinza, almofada, plantas, 3 puffs, fibra natural, mesa de centro redonda, estante embutida. E nessa estante eu vou colocar estante de madeira escura, embutida, tá? Então eu vou colocar isso daqui, vou habilitar o seed para respeitar ali a variação de quando ele criou, né? O último render que ele criou. E eu vou dar um render selection aqui para a gente ver o que vai acontecer. Então vocês vão ver que ele vai só recriar a partir dessa seleção que eu fiz, tá? O resto vai se manter perfeitamente ali, eu não vou ter problemas com o resultado que eu já tive, que eu gostei. Eu vou trabalhar apenas na edição da imagem, não na criação, tá? Esse é um ponto importante, né? Então aqui ele trocou ali a estante apenas, tá vendo? Não sei se deu para perceber, mas aqui ela estava mais clara e quando eu passei ali ela ficou um pouquinho mais escura, mas não é isso que eu quero ainda mais escura. Então o que que eu vou fazer? Eu vou restaurar a última seleção, clicando aqui e restaurando através daqui, ó. Ele já restaurou, tá vendo? Então ele salva seu histórico de seleção, isso é bem legal, né? Vou voltar no meu prompt lá que fala sobre as estantes, então de madeira escura. Não, eu vou colocar já preta, por exemplo. Preta embutida com objetos, tá? Vamos ver como vai ficar. Eu vou renderizar de novo. Então, vocês estão percebendo o controle que eu estou tendo disso, né? Consegui selecionar uma área específica e pedir para ele criar uma variação apenas daquela área, tá? Então, isso é importante, isso é bem legal, na verdade, para você editar as coisas que você tem aqui dentro do processo de render. E aqui ele gerou mais variações, né? Aqui a gente tem essa e essa. Então tá bem parecido ainda, na verdade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o seed aqui, vou deixar ele criar livremente com novos seeds. Vamos ver como que vai ficar isso daqui, porque ele tá pegando o último histórico de render e aí tentando reaproveitar ali as informações. Com isso eu vou pedir para ele fazer aleatoriamente então essa alteração, né? Clicar ali em Render Selection e deixar ele trabalhar a partir disso, tá? E aqui pode ver que ele já mudou bastante, né? Já alterou bastante coisa. Esse daqui ele fez as laterais da estante preta, já é alguma coisa. Eu vou trocar então o prompt. Eu vou trocar aqui, ao invés de ser uma estante embutida preta, eu vou colocar estante com fundo preto, tá? Então vamos tentar descrever exatamente isso. Então o fundo da estante é preto, tá bem específico para ele e vamos deixar ele trabalhar a partir disso. Então aqui a gente tem contrapontos, né? A gente tem a imprecisão da IA, vamos chamar assim, porém a gente tem um controle de corrigir isso de uma maneira mais precisa, por incrível que pareça, né? Então de você ir alterando e mudando e ele fazendo essa conversão respeitando o seu modelo original. Tá, então ali ele está criando aqui as variações, ó, perfeito, fundo preto, conseguimos ali a característica que gostaríamos para esse modelo, nesse caso aqui. E agora acho que a gente só precisa alterar esse chão, né, porque se a gente tiver a imagem original, ó, esse chão é meio de concreto, ele não é tão de madeira que nem tá aqui, né. Então o que que eu vou fazer? Vou selecionar a imagem que eu gostei, né, eu vou até fazer a seleção apenas desse chão aqui, ó. Então aqui, beleza, tô finalizando. E aí vocês podem estar se perguntando, Gabriel, você não fez exatamente no chão ali, né? Não precisa ser exatamente no chão, né, gente? Só para realmente a gente conseguir aqui uma lógica de criação, tá? Vou dar um ok aqui para finalizar a seleção, mas é para ele saber que eu só quero alterar essa parte do chão, né? E eu vou dar um ok para salvar a seleção atual. Então não preciso fazer essa madeira, depois fazer aquela madeira. Não, faço uma seleção global aqui mesmo, né? E aqui, ó, a gente vai ler o nosso prompt, então a gente sabe qual que é o nosso prompt, como que está esse nosso prompt, né? Ele está falando aqui da mesa redonda, estante do fundo, decorativo, porta de vidro, integração com a sala, beleza? Mas ele não está falando do nosso chão, né? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar chão de concreto polido com tapete
cinza, vírgula. Prontinho, então a gente adicionou isso daqui, ó, chão de concreto polido com tapete cinza. Vamos ver como vai ficar isso daqui. E aí eu vou respeitar, né, a criação do seed, vou tentar manter aquela primeira seleção, que nem eu fiz da outra vez. Mantenho o seed para manter o padrão que eu criei na última. Se realmente ele não estiver vencendo, vamos chamar assim, o que deveria, a gente troca para o padrão. Então a gente troca para o clássico, vamos chamar assim, né? Então ele vai gerar 4 variações aqui para a gente. E aí a gente volta para ver o resultado disso daqui, né, dessa alteração, alterando o concreto, o piso para concreto, com tapete cinza. Perfeito, era isso mesmo que a gente queria. Teve uma alteraçãozinha aqui na mesa, né? Vamos ver as outras opções aqui. Perfeito, era isso mesmo, piso tá certo, a gente só vai alterar aqui o tapete, né? O tapete cinza. Então, apenas mais uma seleção aqui e tá resolvido, né? Então, selecionado, né? Vou colocar só... Vou, na verdade, tirar o seed aqui para esse e alterar só essa parte aqui do tapete cinza. Vamos ver como vai ficar esse resultado, ou se a gente tem que selecionar apenas o tapete ali, né? Vamos ver o resultado disso na prática. Talvez a gente faça um filtro de seleção. Mas vocês percebem, né, o que está acontecendo aqui, né? A gente está chegando em um resultado final bem legal, tá? Sem eu precisar ter configurado nenhum material, basicamente, da minha cena, tá? Então, beleza. Aqui ele criou algumas variações do tapete, né? Eu acho que essa daqui vai ser interessante porque a gente consegue fazer um blend aqui da seleção atual com a seleção antiga, ó. E a gente consegue chegar em um meio termo ali, ó. Por exemplo, esse daqui, eu acho que tá quase um pouquinho mais... Acho que aqui ficou bem legal isso daqui, ficou bem meio... Dá pra ver ainda um círculozinho, mas eu achei interessante, tá? Gabriel, não gostei do resultado. Faz a seleção do tapete, renderiza de novo e pronto, tá? Você vai estar com o seu resultado final aí. Bom, pessoal, então para finalizar, né, eu trouxe as duas imagens aqui, uma com o ChatGPT, o mesmo prompt que eu mostrei no vídeo do ChatGPT e o que a gente gerou com Chaos Veras aqui nesse vídeo, né? E assim, eu trouxe essas duas para a gente refletir, pensar e chegar numa conclusão, né, ali referente a isso, tá? O ChatGPT ajuda muito, né, o dia a dia, lógico, é um software bastante conhecido e com o prompt lá que eu passei, fica uma imagem que respeita o modelo e etc, mas vocês percebem ainda que não é 100%, não é sempre que você consegue ter um controle da sua imagem, né? Por exemplo, aqui, eu não gostei dessa imagem, para ser sincero, foi a que eu gerei com prompt, mas eu precisaria tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, até eu conseguir uma imagem boa, ou ficar editando no Nano Banana, enfim, fazer alguma coisa nesse sentido, sabe? E sempre seria sem controle, né? Seria sempre dependendo ali da boa vontade, vamos chamar assim, dele, né? Embora respeitou o modelo bastante, ele criou um aspecto que eu não gostei muito, então precisaria ficar recriando também, porém com uma demora considerável ali na criação, tá? Por outro lado, a gente tem aqui o Chaos Veras, né? O Chaos Veras, vocês viram aqui o controle que a gente tem, né? Eu poder selecionar isso e ele realmente respeitar essa minha seleção, fazendo apenas nisso, conseguir realmente fazer isso dentro do meu modelo. Então isso é muito legal e é muito importante para a gente chegar nisso daqui, que é uma qualidade que a gente foi editando, que a gente foi criando e construindo junto com o software. Eu acho que isso é o ponto principal, né? Então vamos chegar na conclusão, né? O Veras faz sentido, dá para eu fazer uma renderização do zero até o final do Veras? Assim, em muitos dos cenários eu diria que sim, tá? Dá para você pegar isso daqui, fazer a edição, fazer a configuração e chegar numa qualidade que você deseja de uma maneira bem rápida, tá? Então aqui do vídeo a gente configurou do zero até o final ali de uma maneira bem rápida, bem tranquila ali, que sem precisar configurar nenhum material, sem precisar configurar absolutamente nada, apenas prompt, tá? Então isso é bem legal e acelera muito o dia a dia de projeto. A precisão vai ser 100% como renderizador? Não. Por isso que eu falei que em alguns casos, sim, dá para trabalhar direto com Chaos Veras sem passar por um renderizador e já mandar ideias, já mandar direto para o final,
tá? Por isso que ele é atuante em duas frentes, né? O render do zero até o final, que eu mostrei aqui, ou integrado a outro software de renderização como o Inkscape, que já vem junto com a licença. Então a pessoa consegue fazer testes criativos ali e depois renderizar com a precisão que ele quiser usando o Inkscape. Também é totalmente possível dessa forma, belezinha? Bom, então por esse vídeo é isso, concluindo, conclusão final feita, né? O Veras é uma baita ferramenta que sim, te dá o controle, é verdade esse controle que você tem de editar cada coisinha que você tem ali no modelo, é verdade, tá? Você consegue editar cada coisa que você tem no seu modelo e gerar uma imagem muito legal com ela. E isso pode ser integrado em dois fluxos, renderização final ou processo de criação, processo de aprovação e de projeto para antecipar etapas, tá? Também é muito válido usar dessa forma. Para quem ainda precisa da precisão do render, essa segunda forma é muito válida, principalmente quando está dentro do Inkscape, que é um software de render muito rápido também. Beleza? Então, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo com quem for útil. E até uma próxima.